Existem poucas coisas que são suficientemente brutais para mexer com a mente experiente do ex-agente do FBI John Douglas. Mas em meados de 1985, uma prisão fez com que a sede do FBI no Quantico recebesse uma caixa repleta de materiais e evidências que fizeram com que John a descrevesse como sendo as coisas mais depravadas e doentias que havia visto em todos os seus anos na justiça criminal. Havia um novo tipo de criminoso violento na sociedade americana. E esses seus atos fizeram criminosos como Charles Manson e Dennis Rader parecerem meros escoteiros. No vídeo de hoje, faremos uma breve viagem para dentro da essência de um mal imprevisível e diabólico. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações, que eu te conto tudo. No dia 2 de junho de 1985, Daniel Wright, oficial da polícia de South City, em São Francisco, foi chamado em um caso envolvendo um roubo em uma madeireira local. Na época, aquele tipo de ocorrência não seria incomum. Assim, Daniel seguiu de forma tranquila e até sabia o que esperar da situação. Ao chegar, ele estacionou a viatura ao lado de um Honda Prelude de 1980. Quando saiu do veículo, o oficial foi abordado por um dos funcionários da madeireira que estava ao lado de um homem barbudo. O funcionário contou a Daniel que ele havia testemunhado um cliente asiático acompanhado do sujeito barbudo escondendo um torno de bancada dentro da sua jaqueta e depois escondendo no porta-malas do Honda Prelude. Daniel se abaixou e olhou para dentro do Honda, onde avistou uma bolsa entreaberta que parecia esconder uma arma. Ao se aproximar do vidro, ele encontrou um revólver .22 e um silenciador. No mesmo momento, o homem barbudo abordou Daniel e disse: "Aqui está o recibo. Eu paguei pelo torno que meu amigo roubou. Não há necessidade da polícia." Confrontado pela atitude do sujeito, o oficial Daniel se afastou e voltou para sua viatura. Enquanto fazia uma chamada para a central, ele questionou o sujeito sobre de quem era o Honda Prelude. O homem respondeu: "Lonnie Bond." Assim que a central respondeu, Daniel passou o número da placa de registro do veículo como 838WFQ. A central respondeu que o carro estava registrado em nome de Lonnie Bond. No entanto, foi informado também que o veículo não se tratava de um Honda Prelude, mas sim de um Buick. Daquele modo, ficou evidente que a placa havia sido roubada do veículo do tal Lonnie Bond. Ao avisar para o homem barbudo que aquilo era crime, ele pediu por sua carteira de motorista. Curiosamente, ao entregar a carteira, o policial viu que ela estava em nome de Robin Staplin, de 26 anos, morador de San Diego. Aquilo soou estranho para Daniel, que comparou o homem barbudo com o da foto e percebeu uma notável diferença de idade. Em seguida, ele questionou o tal Robin sobre a arma dentro do veículo, que não poderia estar revestida com um silenciador. "Não é minha. Pertence ao Lonnie. Eu só uso para atirar em latas de cerveja." Foi o que disse ele. Daniel então consultou novamente a central e passou o número de série da arma, que estava registrada como pertencente a Robin Stapley. Em seguida, o oficial deu voz de prisão para o sujeito, alegando que estava sendo preso por modificar sua arma ilegalmente. Em resposta, o homem disse que a arma não era sua e que aquilo não fazia sentido. Daniel então respondeu: "Você me disse que é Robin Stapley, certo? Bem, a arma está registrada no seu nome." Depois de levar o sujeito para a viatura e prendê-lo, Daniel retornou para o funcionário da madeireira com o intuito de pedir uma descrição do homem asiático que havia causado tudo aquilo. "Corpo esguio, cerca de 25 anos, e estava vestindo uma parca", disse o funcionário. Após pedir para que a central enviasse um guincho para rebocar o Honda até o pátio da polícia, Daniel entrou em sua viatura e seguiu até a delegacia de South City, onde levou seu suspeito para a sala de interrogatório. Lá ele pediu para que o tal Robin esvaziasse os seus bolsos. Entre a sujeira e os bens do sujeito havia um recibo de viagem em nome de Charles Gunner. Rapidamente, Daniel pôde perceber que aquele cara estava fazendo de tudo para esconder sua identidade real. Antes que pudesse pressioná-lo, outro oficial entrou na sala de interrogatório e disse que o número de identificação do Honda pertencia a um homem chamado Paul Cosner. E a propósito, ele havia sido dado como desaparecido faziam 9 meses. Quase que instantaneamente o sujeito ficou pálido e em seguida pediu uma caneta, papel e um copo d'água. "Você vai escrever uma confissão?" questionou Daniel,
que foi respondido com o suspeito informando que escreveria um bilhete para sua esposa. Ao ter suas algemas retiradas, ele rabiscou algo no bilhete e o pôs no bolso de sua camiseta. Ao mesmo tempo, o homem então disse: "Eu nunca achei que um torno de bancada me levaria a isso." O oficial se mostrou confuso com a alegação, mas logo tudo ficaria mais claro. "O nome do meu amigo é Charles Chitating", disse o sujeito, que também se identificou como Leonard Lake. O então Leonard também afirmou que ele era um fugitivo do FBI. Aquelas informações deixaram Daniel ainda mais atônito. Porém, antes que pudesse reagir, Leonard pegou algo da lapela de sua camiseta e colocou na boca. Em poucos segundos, o homem começou a apresentar convulsões. Mais tarde, seria descoberto que Leonard havia engolido 2 cápsulas de cianeto. Os paramédicos da polícia rapidamente o levaram para o Hospital Kaiser Permanente. Cerca de 4 dias depois, ele foi dado como morto. Para Daniel, aquela série de acontecimentos precisaria de uma explicação, e assim, uma investigação foi iniciada. Por desencargo de consciência, os familiares de Robin Stapley foram chamados para identificar se o sujeito era ou não o verdadeiro Robin. A família, sem sombras de dúvidas, o identificou como um impostor, e a polícia, que já havia pedido uma análise de impressão digital, recebeu a confirmação oficial de que o homem que havia cometido o suicídio era Leonard Lake. Quando o Honda Prelude foi investigado mais a fundo, eles descobriram que Paul Cosner era um vendedor de carros que havia sido visto pela última vez ao sair para um test drive com um suspeito que correspondia com as descrições físicas de Leonard Lake. Assim, o detetive Gerald McCarthy ficou responsável para ir até a residência do suspeito na cidade de Wilsonville, na Califórnia. Chegando lá, ele logo percebeu a presença de um cemitério improvisado próximo à residência. Mais tarde, as autoridades desenterrariam cerca de 20 quilos de fragmentos de ossos humanos queimados e esmagados. Entre os corpos, seria identificado os de Paul Cosner e Robin Stapley. Na residência, foi encontrado um mapa que levou os investigadores a 2 baldes enterrados que continham vários documentos e pertences pessoais de dezenas de pessoas. Também foram encontradas fitas de vídeo que documentavam a tortura de mulheres. Em uma delas é visto o companheiro de Leonard Lake, um asiático que seria identificado como o tal Charles Chitating. Na filmagem é observado uma mulher amordaçada, a qual é ameaçada por Charles, que diz: "Você pode chorar e tal, com o resto deles, mas não vai adiantar de nada. Somos do tipo coração frio, por assim dizer." Em outra fita encontrada na residência, uma vítima que posteriormente seria identificada como Deborah Dubs foi vista sendo espancada em um nível de brutalidade anormal. A série de evidências perturbadoras ao lado do suicídio de um dos suspeitos fizeram com que as autoridades fossem imediatamente ir atrás do segundo suspeito. Entretanto, Charles Chitating estava mais do que pronto para não ser preso tão facilmente. Uma longa caçada se iniciou, mas antes de chegarmos lá, é hora de conhecermos a história por detrás da união hedionda entre Leonard Lake e Charles Chitating. Leonard Lake nasceu no dia 28 de outubro de 1945 na cidade de São Francisco, na Califórnia. Em sua infância, ele lidou com a separação de seus pais, que o fez ir morar com sua avó. Aos 6 ou 7 anos, ele supostamente foi dito como uma criança inteligente e cheia de vida. Contudo, naquele período, ele começou a fotografar suas irmãs nuas, ato que sua avó maternal encorajou. Na sua adolescência, Leonard chegou a extorquir suas irmãs para praticarem atos sexuais com ele e se tornou obcecado por pornografia, além de ter lido o livro O Colecionador, de John Fowles, de 1963. No livro, o autor conta a história de um homem que sequestra uma mulher chamada Miranda, a qual é mantida como escrava. O intuito do personagem era o de fazer com que eventualmente ela se apaixone por ele. O romance o fez ficar obcecado por uma fantasia que no futuro botaria em prática aquilo que Leonard chamou de Operação Miranda, o qual falaremos melhor ao decorrer desse vídeo. Junto a isso, sua personalidade começou a se desenvolver, o tornando mais sádico. Leonard passou a prender ratos, os quais matava os dissolvendo em produtos químicos. Em 1964, depois de se formar no Colégio Balboa, ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Lá, ele serviu na Guerra do Vietnã como técnico de eletrônica de radar. Durante o seu tempo no exército, ele sofreu de um colapso delirante e foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizoide.
sendo assim posto em consulta de psicoterapia, recebendo alta em 1971 e posteriormente dispensado. Ao retornar de sua experiência no Corpo de Fuzileiros, Leonard se matriculou na Universidade do Estado de São José, mas desistiu depois de conhecer o estilo de vida hippie de São Francisco. Em 1975, ele se mudou para uma comuna hippie, onde se casou. Porém, o casamento foi um fracasso quando a sua esposa descobriu que Leonard participava de filmes amadores de bondage e sadomasoquismo. Nos anos seguintes, Leonard se mudou para um assentamento de 5.600 acres ao norte da cidade de Ukiah, na Califórnia. Durante seus 8 anos morando lá, ele acabou conhecendo e se casando com Carolyn Ballas. Aquele casamento foi tudo o que Leonard desejou, pois Carolyn começou a participar dos filmes amadores junto com ele. No mesmo período, Leonard começou a desenvolver uma paranoia envolvendo um holocausto nuclear e decidiu construir um bunker no terreno do seu assentamento. Porém, o dono do local não permitia construções adicionais no terreno e ordenou que a construção do bunker fosse cancelada. No ano de 1981, ele passou a fazer anúncios em revistas de sobrevivência e assim Charles Chita-Ing chegou até ele. Agora, Charles Chita-Ing nasceu no dia 24 de dezembro de 1960 em Hong Kong. O rapaz era o filho de um executivo rico. Porém, desde a sua infância, ele foi constantemente abusado pelo seu pai. Na adolescência, Charles foi descrito como um jovem solitário e violento. Aos 15 anos, ele acabou sendo preso e foi enviado para um internato em North Yorkshire, na Inglaterra. Contudo, em pouco tempo, ele foi devolvido para Hong Kong, depois de provar ser ainda mais problemático do que esperavam. No ano de 1978, aos seus 18 anos, ele viajou para os Estados Unidos, onde estudou biologia no Colégio de Notre Dame, na cidade de Delmont, na Califórnia. Mas os seus estudos não duraram nem 6 meses, até que Charles se envolveu em um atropelamento seguido de fuga. Para evitar ser preso, ele se alistou no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Após algum tempo de serviço, Charles acabou sendo preso pela polícia militar sob roubo de armas do arsenal da base. Em custódia e prestes a enfrentar o julgamento da corte marcial, o garoto acabou escapando e fugiu para o norte da Califórnia, onde conheceu Leonard Lake. Juntos, a dupla compartilhou uma casa móvel na cidade de Ukiah, até que foram surpreendidos pelos federais que apreenderam um estoque de armas e explosivos ilegais. Leonard foi liberado sob fiança, mas decidiu se esconder em uma cabana remota pertencente à família de sua esposa Carolyn, em Wilsonville, no condado de Calaveras. Já Charles foi levado ao julgamento da corte marcial, onde se declarou culpado das acusações de roubo e foi liberado incondicional. No ano de 1984, ele foi dispensado honrosamente de seus serviços militares e cumpriu 18 meses de prisão no quartel disciplinar dos Estados Unidos, no Kansas. Após aquilo, Charles buscou por Leonard Lake até chegar em sua cabana em Wilsonville. Lá, ele descobriu que o seu amigo havia se divorciado de Carolyn, mas acabou ficando com a residência. Segundo investigações posteriores, é teorizado que em meados de 1983, Leonard houvesse matado seu próprio irmão, Donald Lake. Depois de matá-lo, Leonard também matou o seu amigo Charles Gunnar, o qual roubou a identidade. Quando Charles Chita-Ing chegou, eles construíram uma masmorra ao lado da cabana, onde seria encontrado futuramente um diário em que Leonard escrevia sobre todas as suas fantasias sexuais. Em grande parte, elas envolviam escravas sexuais. Deus quis a mulher para cozinhar, limpar a casa e fazer sexo. E quando não estão em uso, elas devem ser trancadas, escreveu Leonard em seu diário. Uma outra página encontrada também dizia: se você ama algo, deixe-o ir. Se não voltar, casse-o e mate-o. A mãe de Leonard relatou o desaparecimento de Donald e disse às autoridades que uma vez havia ouvido Leonard dizer: o mundo está melhor sem o Donald. Contudo, as investigações do desaparecimento de Donald nunca encontraram evidências da culpa de Leonard. No dia 25 de julho de 1984, Harvey Dubs, de 29 anos, sua esposa Deborah, de 33 anos, e o filho do casal, Shawn Dubs, de 1 ano, foram sequestrados pela dupla. O homem e a criança foram executados quase que imediatamente. Já a Deborah foi torturada, violada e espancada por vários dias até finalmente ser morta. A próxima vítima foi Randy Johnson, de 34 anos, um amigo homossexual da dupla. Cerca de 6 meses depois, Michael Carroll, de 23 anos, um ex-companheiro de cela de Charles que gostava de ver imagens de pessoas sendo mortas, também se tornou uma das vítimas.
No dia 12 de abril de 1985, Caitlin Evan, de 18 anos e namorada de Michael, recebeu um telefonema de Leonard ou Charles, que a informava que seu namorado havia sido baleado e estava prestes a morrer. A garota acabou saindo do trabalho às pressas e foi em direção a Wilsonville. Nas filmagens encontradas na residência, é observado que em uma das fitas, Caitlin aparece sendo torturada por Leonard Lake, que prometeu a matar e enterrá-la junto a Michael caso ela não cooperasse. Sobre essa cena, o xerife Ballard relatou em uma entrevista que parecia um filme de terror, chamando os criminosos de extremamente cruéis. Pouco tempo depois do assassinato de Caitlin, os vizinhos dos criminosos, o Lonnie Bond, de 27 anos, sua esposa Brenda O'Connor, de 19 anos, e seu filho de 2 anos foram sequestrados. Em investigações futuras, testemunhas relataram que Brenda havia contado que não confiava em seu vizinho e que havia o visto enterrando um corpo na floresta próximo à residência. Também foi descoberto que o seu marido, Lonnie, havia dito que convidou um amigo seu chamado Robin Stapley a passar alguns dias com eles para proteção contra o vizinho. Todos os 4 não voltaram a ser vistos desde maio de 1985. Em uma das fitas encontradas, apresentava Brenda amarrada em uma cadeira enquanto seu marido, filho e Robin assistiam os criminosos a torturar e a violentá-la. Ao cooperar conosco, isso significa que você vai ficar aqui como prisioneira, vai trabalhar pra gente, vai lavar pra gente, transará com a gente. Ou você pode dizer não, e nesse caso vamos amarrá-la à cama, violentar você e depois levá-la para fora e atirar em você. A escolha é sua, disse Leonard Lake durante a tortura de Brenda O'Connor. Ao longo das investigações, as autoridades estimaram cerca de 21 mulheres desaparecidas na região que foram vistas nas fitas ou fotos encontradas na residência. Em algumas das fitas, investigadores veteranos relataram que era possível ouvir os gritos de crianças e 2 mulheres sendo sodomizadas e torturadas. Eles também descobriram aquilo que Leonard chamou de Operação Miranda, onde fazia com que suas vítimas seguissem uma lista de regras. As mulheres eram postas em uma sala pequena e sem janelas, onde havia somente um colchão e um balde para suas necessidades. O quartinho era usado como parte da fantasia de Leonard, que fazia de suas vítimas prisioneiras sexuais. Junto a todo aquele horror, foram encontradas fotografias de jovens de até 12 anos em atos sexuais grotescos. Nos dias de hoje, apenas cerca de 6 mulheres vistas nas filmagens foram encontradas com vida, e outras 15 permanecem desaparecidas e provavelmente mortas. A série de assassinatos levou a dupla até o roubo banal por parte de Charles no dia 2 de junho de 1985. Enquanto Leonard era preso, Charles já havia fugido até a residência da ex-esposa de Leonard, que o levou até o Aeroporto Internacional de São Francisco, onde ele fugiu para Chicago sob o pseudônimo de Mike Kimoto. No dia 8 de junho de 1985, as autoridades já haviam descoberto centenas de horrores dentro da residência, mas quando a masmorra de Leonard foi investigada, eles encontraram dentes e restos de homens, mulheres e crianças, além de joias, roupas velhas e carteiras de motorista, incluindo a de Michael Carroll. No local foi encontrado o corpo em um nível alto de decomposição de um homem que seria identificado como Randy Jacobson. Ele estava desaparecido desde outubro de 1984. Com aquele achado, foi descoberto também que o caso não resolvido do assassinato de Donald Giuliette, de 38 anos, encontrado morto em sua casa a tiros, possuía conexão com Charles Ng. Segundo testemunhas, Donald havia respondido um anúncio de um tabloide de sexo onde um homem asiático oferecia sexo oral. O colega de casa de Donald compartilhou com os investigadores que o suspeito Charles Ng se parecia exatamente com um homem do anúncio que havia visitado seu amigo. Assim, havia mais um caso para qual Charles seria conectado. No entanto, naquela altura ele permaneceria foragido e os investigadores não possuíam nenhuma pista do sujeito. Enquanto isso, os horrores encontrados eram cobertos na íntegra pela imprensa. Quando começamos a cavar, não tínhamos ideia no que estávamos nos metendo, mas mais e mais evidências continuavam aparecendo. Um osso aqui, um sapato ali, um corpo inteiro em uma vala. Eu pensava, eu estou andando sobre os restos mortais de alguém agora? Poderia haver mais debaixo de cada pedra, disse o legista Terry Parker em uma entrevista.
Segundo a patrulha rodoviária da Califórnia, os poucos moradores de Wilsonville se mostraram extremamente assustados com todo aquele caso. A promotoria pública, em uma coletiva, acabou divulgando cerca de 15 das 21 fotografias dos corpos das vítimas com o intuito de que parentes ou amigos surgissem para identificá-las. Ao mesmo tempo, as autoridades conseguiram descobrir que Charles estava em algum lugar em Chicago e, junto ao Departamento de Polícia de Chicago, uma caçada pelo criminoso se iniciou. O FBI acabou se juntando na caça e um mandado federal foi emitido pela prisão do suspeito. O procurador-geral do estado, John Van de Kamp, assumiu o caso e entrou em contato com vários locais para informar sobre a possível presença do assassino em série. Ele também pediu ajuda do público na identificação dos 15 corpos que apareciam nas fotografias divulgadas anteriormente. Nisso foi identificado a vítima Clifford Parenteau, de 24 anos, que havia desaparecido após encontrar $400 em uma piscina. Segundo testemunhas, ele havia sido visto ao lado de Charles, que o acompanhou para festejar pelos $400 encontrados. Outra vítima foi Jeff Gerald, de 25 anos, também identificado por familiares. Ele havia desaparecido após um garoto asiático pedir sua ajuda para carregar alguns móveis. Enquanto tudo aquilo acontecia, Charles já estava estabelecido na cidade de Calgary, no Canadá. Porém, devido ao nível da caçada, o FBI logo informou às autoridades canadenses de que ele havia sido visto no banheiro de uma rodoviária em Chatham, Ontário. De acordo com uma testemunha oculta, Charles foi visto raspando suas sobrancelhas e costeletas. As autoridades canadenses não conseguiram localizá-lo e assim permaneceram com medo de que ele fugisse para Hong Kong. Até que o anseio por assalto de Charles o fez ser preso no dia 6 de julho de 1985, após atirar na mão de um segurança enquanto estava sendo preso por roubar uma lata de salmão de uma loja de departamentos. Em dezembro de 1985, ele foi condenado por furto, agressão com arma e posse de arma de fogo, sentenciado a 4 anos e meio de prisão. Com aquilo tudo, o que o estado da Califórnia foi aconselhado a fazer era o de preparar a papelada para a extradição de Charles Ng, que aconteceria apenas após ele pagar sua sentença no Canadá. Entretanto, os Estados Unidos estavam mais do que decididos em lutar pela condenação do assassino em série em solo americano. Por um longo tempo, o Canadá lutou contra a extradição de Charles Chitat-Ng. O país alegava que estaria violando a Carta Canadense de Direitos e Liberdade ao permitir que o criminoso fosse enviado para a Califórnia, onde sofreria a pena de morte. Até que, através de um recurso, no dia 26 de setembro de 1991, a Suprema Corte do Canadá decidiu em votação de 4-3 para enviar o criminoso para os Estados Unidos. Chegando no condado de Calaveiras, Charles foi oficialmente acusado de 12 assassinatos em primeiro grau. O julgamento foi então marcado para ocorrer no condado de Orange, onde ele aguardou na prisão de Folsom. Durante o tempo de espera, Charles foi pego escondendo mapas, identidades falsas e outras ferramentas de fuga. Depois daquilo, ele começou a apresentar reclamações sobre a temperatura da comida, qualidade dos seus óculos e exigiu que tinha o direito de praticar origami em sua cela. Cerca de 10 advogados públicos tentaram pegar o caso, mas todos eles foram denunciados por Charles por incompetência. Diante disso, ele foi autorizado a representar a si mesmo no julgamento. O julgamento teve início em outubro de 1998. Carolyn Ballas foi dita como testemunha-chave por parte da promotoria. Ela havia feito um acordo desde o primeiro dia das investigações ao ajudar as autoridades na montagem do caso e passos de Leonard Lake. No entanto, no julgamento, o advogado de defesa William Kellen a dispensou sem perguntar sobre o seu envolvimento e acontecimentos importantes dentro da residência. Em resposta, a promotoria mostrou vários vídeos, fotografias e materiais que acusavam Leonard Lake e Charles como perpetradores. Mas a defesa se sustentou na ideia de que Charles era apenas um observador e que não havia feito nada além de cortar a roupa de suas vítimas. Como forma de provar isso, antes de uma nova audiência, a defesa procurou ajuda até mesmo para o, na época, recém-aposentado ex-agente do FBI, John Douglas, que analisou todos os documentos do caso e concluiu que Charles havia participado dos assassinatos de forma espontânea. A equipe da defesa ficou no mínimo furiosa com aquilo e precisou procurar novos especialistas que concordassem que Charles era vítima. Desse modo, o psiquiatra Stuart Gratian foi chamado para testemunhar em defesa e disse que Charles possuía transtorno de personalidade dependente, indicando que ele cometeu alguns dos atos como forma de agradar Leonard. No entanto, quando questionado, Stuart admitiu que nunca havia visto os vídeos dos atos de Charles, fato que tirou a força do seu depoimento.
Como o criminoso havia insistido em defender a si mesmo, a promotoria se aproveitou para trazer novas evidências que provassem a culpa de Charles. Entre as provas estava uma foto de Charles em uma cela, com vários desenhos de suas vítimas penduradas nas paredes ao redor dele. Durante os primeiros julgamentos, Charles de alguma forma conseguiu o número de telefone de um dos jurados e tentou fazer com que o julgamento fosse anulado. Em resposta, em fevereiro de 1999, o júri condenou Charles Chittat-Ing por 11 assassinatos, sendo eles 6 homens, 3 mulheres e 2 bebês, sendo considerado inocente apenas sobre a morte de Paul Cosner, morto em 1984. No dia 30 de junho do mesmo ano, o juiz John Ryan aceitou a recomendação de pena de morte para Charles, alegando que tudo o que ele havia feito foi por livre e espontânea vontade. Na época, a acusação contra o assassino em série Charles Chittat-Ing custou 20 milhões para o estado, sendo assim considerado o julgamento mais caro da história da Califórnia. Após o julgamento, a participação de Charles nos crimes foi descrita como visível diante as várias filmagens e pelas informações que Leonard havia escrito em seu diário. Nas escritas de Leonard, foram encontradas evidências sobre uma pensão chamada Haight-Ashbury, onde Cheryl Okoro, de 26 anos, e Mary C. Walk, de 38 anos, moravam. Uma das parentes de Cheryl alegou que a garota sumiu depois que aceitou uma oferta de visitar a fazenda. Já Morris era um homem festeiro e viciado em drogas. Restos de ossos de amigos foram encontrados em uma floresta próxima à residência de Leonard Lake, mas devido à morte do criminoso, ele acabou não sendo conectado ao crime. E devido à falta de provas que conectassem Charles a eles, suas mortes não foram levadas ao julgamento. Atualmente, no ano de 2022, Charles Chittat-Ing ainda permanece no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Recentemente, no dia 28 de julho de 2022, a Suprema Corte da Califórnia confirmou a sentença de morte para o criminoso, mas sem uma data marcada. Nesse vídeo, tratamos de censurar boa parte dos atos macabros da dupla, mas você pode encontrar mais informações em pesquisas na internet que te levam a um material pesado que inclui fotos e vídeos das vítimas. Material que não recomendamos que sejam vistos por pessoas sensíveis. Ao fim, de acordo com os investigadores responsáveis pelo caso, juntos, Leonard Lake e Charles Chittat-Ing são suspeitos de torturar, violentar, agredir e assassinar pelo menos 25 pessoas. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar um comentário aqui embaixo contando a sua opinião sobre esse vídeo, que é muito importante. Se você quiser ter acesso a todos os vídeos que ainda não foram pro ar, mas que já foram fabricados, é muito fácil, clica aqui embaixo em Seja Membro e torne-se um membro desse canal. No mais, você pode continuar assistindo a nossa série de casos clicando aqui embaixo no primeiro link na descrição para maratonar a nossa playlist. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!